Iniciamos hoje pelo YouTube um novo programa. E o nome dele é esse: Fiz uma besteira e agora? Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, as pessoas fazem muita, mas muita besteira. E o que nós queremos nesse programa é ajudar você a consertar, a reparar qualquer tipo de besteira que você fez na sua vida. Eu sei que às vezes tem algumas besteiras tão brabas que a gente diz assim, não tem conserto. É irreparável, não tem como, eu desisto. Eu vou provar para você aqui que não existe besteira que não possa ser consertada. E para me ajudar a provar isso, eu tenho aqui hoje a Alice. Alice, hoje tudo bem, não tá? Tudo bem, sim, pastor. Hoje sim. Faço uma primeira pergunta para você, Alice. Qual foi a maior besteira que você fez na sua vida? Bom, pastor, a maior besteira que eu já fiz foi ter me envolvido com uma pessoa casada. Você se envolveu com uma pessoa casada. Sim, Sua maior besteira. é a maior besteira. Agora eu pergunto, qual foi a consequência dessa maior besteira? A consequência foi, infelizmente, né, eu ser presa devido a esse relacionamento. Você foi parar no presídio. Sim, Você foi parar no Chilindró, isso mesmo. atrás das grades. Sim, Eu sei que tem gente agora que está numa situação semelhante e você acha que é o fim. Você acha que não tem mais conserto, não tem mais volta, mas a gente vai provar aqui com a Alice que tem como reparar essa besteira. Ô Alice, conta aí pra gente, como tudo começou, como é que era a sua vida assim antes de você aprontar essa besteira que você aprontou? então, eu comecei, essa foi a pior besteira, mas algumas besteiras que eu fiz foi a partir dos 15 anos. Nos 15 anos eu comecei a frequentar a escola, né? Como toda pessoa jovem normal, dali eu me envolvi com algumas amizades que me influenciaram a começar a usar cocaína. E por uma brincadeira ali no banheiro, no intervalo da escola, comecei a usar cocaína uma vez, duas, mas por brincadeira. E aí ia para casa, no outro dia a mesma coisa, voltava a usar a mesma coisa, mas não cheguei a esse ponto a ficar viciada. Você só tinha 15 anos 15 anos. quando teve o seu primeiro contato com a cocaína. Isso mesmo. E foi dentro da escola? Dentro da escola. Seus pais ficaram sabendo alguma Não. coisa ou foi aquela coisa escondida? Escondido, né? No início foi bem escondido. Depois é que eu me mostrei, revelei realmente quem eu era para minha mãe e ela ficou bem chateada, né? Com certeza. Continua aí. Conheceu a cocaína 15 anos na escola. Aos 15 anos, pastor. E aí, me envolvendo com rapazes também, me prostituindo. Comecei a me prostituir a partir dos 15 anos. Comecei a ficar, comecei a me envolver. E daí, fugi de casa. Cheguei a fugir de casa, com os 15 anos também, sem minha mãe saber, na madrugada. Entrei dentro do carro desse rapaz, que eu fiquei me relacionei com ele 2 anos e fugi. Então, no outro dia, minha mãe baixou com a polícia no local, nesse local, na casa desse rapaz. E aí, ela queria me levar à força, e eu, rebelde, porque eu era rebelde, eu comecei virei minha cabeça assim totalmente. Então, ela queria me levar e eu não queria ir. Queria ficar ali com aquele rapaz. E não conseguia me desprender dele emocionalmente, porque fiquei dependente emocionalmente dele. E aí, comecei a sofrer, né, pastor? Comecei a sofrer, comecei a fumar cigarro, que comecei a ter o contato com o cigarro. Eu que sustentava a casa, eu que estava ali sempre suprindo as necessidades da casa. E aí eu decidi ir voltar para a casa da minha mãe. Voltei para a casa da minha mãe, fui morar no Paraná. Morando no Paraná porque ele
ficava vindo atrás de mim e eu não, minha mãe com medo, né? Eu também receosa, muito receosa de acontecer algum acidente comigo. Fui morar com minha tia lá no Paraná e aí frequentando a igreja, frequentava a igreja lá com ela. Mas os meus olhos, ele sempre brilhou. Ele brilhou para o mundo. Ele brilhou para isso. Então, eu quis me envolver mais. Então, aos 18 anos, voltei para Aracaju, para aqui, para a cidade. E aí, eu me afundei mais. Aí que eu comecei a ir para festas. Aí que eu comecei a me envolver com o crime. Já fui envolvida com o crime, sim. Quando você diz assim, crime, para as pessoas entenderem, né? O que você fazia assim a termos de criminalidade? Qual era o seu envolvimento? O meu envolvimento maior era guardar droga, esconder, né? Esconder, e estar envolvida com o crime, não a matar, não a roubar, mas estar envolvida com as pessoas que eram envolvidas com o crime. Então, estava ali tão envolvida que comecei a usar muito mais cocaína, comecei a sair noites e noites. Eu ficava eu usava tanta droga que o meu nariz chegava a ficar tão ferido que no outro dia eu já não estava aguentando mais. Eu já não aguentava mais. Então, mas ainda assim, eu tomava um banho, ia lá, ia pra festa novamente, estava ali na calçada, triste, mas querendo curtir a vida. E aí, conheci outras pessoas, né, envolvida com o crime, com essas amizades. Fiquei com essas amizades, comecei a usar droga novamente, porque eu tinha parado, né, fui morar no outro estado, então eu tinha parado. Aí, devido a quando eu voltei, comecei a usar novamente. Aí sim, aí começou mais uma besteira na minha vida. A minha mãe, pastor, pra você ter uma noção, eu saía tanto à noite que quando eu chegava em casa, antes de chegar em casa, minha mãe já deixava a chave. Eu lembro até hoje. Ela deixava a chave no portãozinho assim de casa, no canto, porque ela já sabia que eu não iria voltar naquela mesma noite. Então, eu tenho essa lembrança comigo. E era assim, a minha vida. Eu chegava pelas manhãs, andava drogada na rua, sem ninguém na rua, e chegava em casa e minha mãe sempre falava comigo. Dali eu me sentia triste, né? Eu acho que a gente tem até umas fotos suas aí Sim, dessa época. Coloca aí para as pessoas verem, terem uma noção. Isso daí foi aonde? Você lembra? Lembro. Essa foto aí foi no interior, que eu fui curtir uma vaquejada, né? Vaquejada. Fala, né? E aí eu bebi muito. A minha família estava até aí nessa época. E aí, curtindo, vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Vai passando aí, tem mais foto. Essa daí é você? Essa aí é com algumas amigas minhas. Essa época aí, esse dia eu bebi tanto. Seu rosto estava até inchado aí, né? Esse dia eu bebi tanto que no outro dia eu não lembrava de nada. Nada mesmo. E era recorrente você ter esses PTs, né, que as pessoas falam, quando você se perde ali, deu PT. Era comum isso acontecer com você? Era comum para mim, porque foi nesse mesmo dia, essa foto foi nesse mesmo dia, eu bebia muita uísque, né? Então, eu não lembrava de nada, era recorrente, eu ficava bêbada, eu não lembrava de nada, as pessoas no outro dia falarem pra mim como eu agia, como eu... Ficava até envergonhada no outro dia, né? Mas não deixava, então, continuava. a coisa mais comum era você chegar em casa quando o sol estava raiando. Sua mãe deixava lá a chave para você entrar. Sim, isso mesmo. Era comum. Ela já sabia que eu não ia voltar, então... E eu já sabia que ela iria deixar a chave ali para mim entrar dentro de casa. Então, essa foto aí também foi uma festa que eu tava... Bebi muito também. Eu fiz muita vergonha à minha mãe, né? Que ela chegou a falar pra mim uma vez, para com isso, porque isso tá feio, Alice, para de ser assim. Essa foto aqui também, pastor, foi na casa de uma pessoa que era envolvida, né, com o crime. E eu achava lindo esse cordão, pro senhor ter noção.
Eu achava lindo isso aí, tudo grande, né? Querer me mostrar, querer dizer que eu estava ali envolvida com aquilo, com o crime, com as pessoas que tinham conhecimento. E tirei essa foto. E eu Você tava muito. ostentava isso. Ostentava isso. Eu tinha usado muita droga também nesse dia. Uhum. Muita mesmo. O meu olhar era escuro, Uhum. né? Os Verdade. olhos bem pretos, pesados. Meu rosto era todo pesado, né? As pessoas falavam isso pra mim. E aí, ao decorrer desse tempo, me envolvi com esse rapaz, Uhum. que eu falei que ele era casado. E esse rapaz chegou a me colocar também dentro de uma casa, com outra menina, na época amiga, né? E ali a gente fazia festas, e ali esse rapaz já sendo foragido da justiça. Esse já era um rapaz casado que você se envolveu. Sim. Uhum. E foragido da justiça? Sim, isso mesmo, pastor. Foragido. E eu não tinha medo, né? Não tinha medo de nada, porque envolvida ali a gente às vezes não tem medo de nada, achando que vai se safar de tudo. E aí, minha mãe ia direto lá nesse lugar, nesse apartamento, ver como é que eu tava, porque eu ficava dias às vezes sem falar com ela. E antes disso, pastor, antes de sair, de morar nesse lugar, ela falava assim: não vai, fica aqui em casa. Só que eu não queria, né? Eu ia. Eu queria estar lá porque, já envolvida também emocionalmente com esse rapaz, cheguei a lavar roupa de sangue, por conta que esse rapaz cometia muitos crimes. E aquilo me doía muito, não era para eu estar ali. Cheguei até a ter uma leve encargo de consciência não, mas um peso de consciência, dizendo não era para eu estar aqui. Mas eu estou, então para sair agora vai ser difícil, né? E eu não queria, no fundo queria, mas não conseguia sair. Você sabia que não era o teu lugar, né? Não era o meu lugar. Não era nem para eu estar, pastor, fazer tantas besteiras na minha vida. Porque eu sempre fui ensinada de uma forma totalmente diferente do como eu agi, né? A minha mãe sempre me ensinou. A minha família também sempre me ensinou da forma que você tem que agir, Alice. Assim, não faz isso, não faz essas besteiras que eu fiz. E envolvida, né, com esse rapaz, usava muita droga também, ele também, então a gente saía muito. E aí eu sofria muito porque também tinha um relacionamento com a esposa e eu ficava só, né? E eu tinha essa consciência. Então, a gente brigava muito, já cheguei a apanhar também desse rapaz, por conta do ciúme, né? Estando errada, mas ainda assim tinha esse ciúme. E aí ele começava a me espancar, bater com revólver também. Mas eu não conseguia sair por conta de estar tão envolvida já com ele. E eu sempre falava assim: meu Deus, me livra, tira essa pessoa da minha vida, porque essa foi a maior besteira, né, que eu fiz. E chegou o momento de uma certa viagem que a gente ia fazer, que já foi outras viagens e não aconteceu nada, né? Deu tudo certo. Porém, nessa certa viagem, a minha mãe falou assim: Alice, não vai. Eu acredito, pastor, que foi o próprio Deus, né? Falando assim: Alice, não vai, porque vai acontecer isso aqui. Então, mas eu já estava com tudo marcado e eu não queria dar ouvidos. Então, dava mais ouvidos a esse rapaz do que a minha própria mãe, morando dentro da casa dela. E aí, a gente foi. E na rodovia, né? Fomos parados pela polícia. E dentro desse carro tinha muita droga. E a polícia encontrou a droga dentro da bolsa. E aí, fomos todos presos, né? E eu tive que negar nome da pessoa.
Eu nunca tinha sido passagem pela polícia. E ali eu vi que eu falei assim, meu Deus, agora é o fim, porque eu não tenho ninguém em outro estado. É em outro estado. E como é que eu vou fazer para sobreviver ali? Então esse ponto aí, eu acho que é esse daqui, né? Quando a casa caiu, quando a polícia fez ali a abordagem, foi o primeiro e agora? É, O que que vai ser de mim, né? É foi. quando a ficha cai, é quando vem o peso das nossas escolhas, né? A consequência das nossas escolhas, e você fica ali agora. O que que eu vou fazer? Era isso, né? Era isso, foi isso mesmo que aconteceu. Eu falei, e agora? Porque longe da minha família, como é que eu vou fazer? Então fomos todos levados para a delegacia. E aí eu consegui entrar em contato com a minha mãe. E eu vi que lá nesse estado, pastor, não tem delegacia feminina, né? Diretamente as mulheres são levadas ao presídio. Uhum. Então, foi o que aconteceu. Fui levada diretamente para o presídio e lá eu sofri muito, muito mesmo. O que que aconteceu lá dentro do presídio? Para você falar assim, lá eu sofri muito, parece que foi traumático para você. Foi. Por quê? O sofrer muito eu falo interiormente, né? E mentalmente, não físico. Mas porque eu nunca tinha entrado dentro de um presídio na minha vida. Uhum. Então, uma coisa nova, uma coisa que eu sabia que era errado, uma coisa que eu sabia que as pessoas que estão lá estavam fazendo algo de errado. Uhum. E eu falei assim, agora acabou, né? Acabou, o meu chão se abriu. E eu morrendo de medo, eu chorava muito. Eu tinha um peso enorme na minha consciência do que eu tinha feito. Eu lembrava de tudo que aconteceu, de tudo que eu fiz, né? Fora de todas as vezes que eu tive a oportunidade de não estar ali, Uhum. de ouvir a minha mãe, Os conselhos da mãe, né? os conselhos da minha mãe. E eu falei assim para mim mesmo, que besteira, como fala, que besteira que eu fiz, meu Deus. O que que eu fui fazer da minha Que eu fui vida? fazer? Guardar tantas coisas das pessoas e me envolver numa coisa que eu sei que não é bom, que eu não fui ensinada assim. E aqui estou eu, onde eu fui parar. E lá eu tinha medo, porque as pessoas... eu era muito bobinha, né, pastor? Assim, Uhum. em relação fisicamente, eu era muito bobinha. Então, eu ficava com medo das pessoas olharem pra mim e já armarem alguma coisa pra mim. Eu ficava com muito medo. Então, esse foi um dos traumas meus também. E lá eu fiquei 1 mês e 15 dias. E minha mãe conseguiu não entrar, mas enviar coisas pra mim, coisas físicas necessárias, toalha, essas coisas. E eu doida pra sair dali. Eu queria muito sair dali, porque eu não conseguia, eu não queria estar ali, porque eu tava, dentro de mim eu tava me rasgando, eu me rasgava assim, meu Deus, eu quero sair daqui. E eu chorava muito. E também dentro desse presídio, pastor, o pessoal do grupo NP Uhum. esteve lá, né? E eu já sabendo, né? Uhum. Porque eu já frequentei a igreja, já frequentava a igreja, né? Tinha esse ensinamento, a semente já estava ali em mim. E eu já cheguei também, pastor, lembrando aqui, a passar uma virada de ano com droga dentro do bolso da roupa. Então, eu passei dentro da igreja, fui lá, minha mãe me convidou e eu fui. Só que com um rapaz também, esse rapaz que eu me envolvi a primeira vez, aos 15 anos, eu entrei com droga dentro da minha bolsa. Então ali no presídio, né? Tudo ali passava pela sua cabeça, né? Toda essa lembrança, as idas à igreja, as vezes que você virou o ano na igreja com um entorpecente ali no seu bolso. Esse 1 mês e pouquinho serviu ali para passar esse filme das oportunidades que você teve para que não viesse chegar ao ponto que chegou, né? Foi. E tudo veio à minha mente, né? Tudo me fez lembrar
tudo ali foi uma reflexão para mim. Mas não foi bem como muitas pessoas pensam, não. Quando eu saí dali, eu continuei da mesma jeito. Ah, você ainda continuou Continuei na do vida mesmo... errada. Isso. Não parei. Mesmo querendo, mas continuei ali. E aí, saí. Vim pro estado, fiquei aqui, mas continuei envolvida com esse rapaz. Tem um momento, né, que eu falei que eu, para entrar dentro do presídio, para visitar esse rapaz, eu tive que casar com outra pessoa no cartório. Então você foi casada com outro rapaz, Sim. Só para ter o documento para poder entrar lá, Isso mesmo. para ver esse que você tinha um relacionamento antigo com ele. Sim, isso mesmo, pastor. Meu Deus. Isso mesmo. Foi uma besteira. E sempre dava errado, né? Como eu falei, dava errado. Nunca dava certo. Eu sempre saía daqui para ir no outro estado para poder resolver essa situação. E não dava certo. Porque eu tinha muito medo de entrar. Porque eu já sabia como que seria. Eu já sabia como que era estar ali. Então, o meu medo, eu acredito que foi o que mais fazia dar errado. E aí, teve um momento que aconteceu. Então, eu fui, tive que assinar, o rapaz também teve que assinar, e entrei. Apenas uma vez. E isso complicou muito minha vida. Essa união estável, né? Complicou muito minha vida. E aí, eu voltei pra cá, pra Sergipe, e o rapaz ficou lá, no outro estado, preso. Daí, não tive mais contato com ele, mas com o outro sim. Com o outro rapaz que eu entrei para visitá-lo. Então, continuei guardando drogas, continuei usando, agora com medo, né? Porque eu já sabia já tinha passado por um sistema de presídio, então eu ficava com receio da polícia, ficava com receio dos inimigos da pessoa que eu me envolvi. Mas chegou um momento que eu já estava com vergonha. Porque ela falou assim, minha mãe me dando conselhos, sempre ela falando pra mim, me voltando a cair em si, na realidade, né? Que eu eu tava vivendo ali no modo ilusão, né? Na minha cabeça. Era uma vida, uma bolha que eu vivia. E então ela assim, pare que tá vergonhoso. Olha o que as pessoas estão falando de você. Então foi aí que eu caí em si. Eu caí em si e eu resolvi parar. E aí parei um certo tempo. Foi aí que você começou a consertar a besteira? Foi aí que eu comecei. Então, daqui a pouquinho, a Alice vai contar como ela conseguiu consertar todas essas besteiras que ela fez na vida dela. E você também vai conseguir entender o que fazer, por onde começar, para você consertar a besteira que você está fazendo da sua vida. A gente já volta contando aí o conserto disso tudo. Jovem, quem nunca foi? Quantas lembranças da juventude? Cada geração tem as suas. Um período sem preocupações e de muita diversão. Porém, as coisas estão mudando com o passar do tempo e muitos jovens acabam entrando no mundo dos vícios. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Esta conhecida frase fala sobre a insistência que muitas pessoas têm ao ver que uma maneira de agir não funciona para atingir um objetivo, mas mesmo assim insistem no método falho. Falar que devemos aprender com os erros é fácil, porém colocar isso em prática para grande parte das pessoas soa como um desafio. A repetição de erros pode resultar em uma sucessão de relações fracassadas. Nem mesmo os jovens escapam desse caminho considerado sem volta, do mundo obscuro dos vícios. E com isso, muitas famílias são destruídas. Pais que buscam ajudar seus filhos, mas não encontram uma saída. Pois muitos, pela idade, acreditam serem donas de si e pensam que podem fazer tudo o que querem, mas que acabam destruindo sua própria família.
Responsáveis que choram porque querem o melhor, mas sofrem por causa das substâncias, que trazem alegrias passageiras, mas danos que não têm fim. E elas acabam roubando a dignidade, o respeito e o amor de muitos lares. Neste cenário, recomeçar pode parecer uma missão impossível, já que inclui fazer algumas mudanças. Entretanto, essa pode ser a única alternativa de seguir em frente. Nem sempre as coisas acontecem conforme o planejado, mas acreditar que é possível dar uma nova chance a si mesmo já é um grande passo. Escolher fazer melhor daqui para frente, ao invés de se culpar e se castigar. E você? Está disposto a zerar o seu passado para começar uma nova história em sua vida? Você conseguiu zerar esse passado de besteira aí que você falou pra gente? Consegui sim. Depois de tantas besteiras feitas, eu caí na real. Eu vi que tudo que eu aprendi no início, antes de fazer todas essas besteiras, né? Eu fui pôr em prática agora, depois de ter feito tudo isso. Então, por que, pastor? Eu falo porque minha mãe, nessa luta, né, nesse envolvimento meu com essa vida, a minha mãe nunca deixou de lutar por mim. Ela sempre no altar. Inclusive, eu saí do presídio porque ela foi até o altar e fez um voto. Foi até a Deus. Então, aí sim, por isso que eu saí. Porque não era nem para eu ter saído. Então, depois dali, ela sempre me convidando para as reuniões. E eu falava que ia, mas nunca ia. Então, eu me quebrei, né? Eu falei assim, eu vou. Aí comecei a ir com ela pelas manhãs e eu comecei a entender a palavra. Eu falei assim, não, eu preciso parar. Eu preciso parar com tudo isso e ser uma pessoa diferente, porque eu tô cansada. A minha maior mudança foi... O primeiro passo foi a vergonha, né? Eu sempre digo isso porque foi a vergonha. Eu estava envergonhada. Eu estava cansada. Queria viver uma vida de solteira, feliz, entre aspas, porque não tinha nada que preenchesse dentro de mim. Eu buscava e nada preenchia. Então, eu decidi. Aí comecei a frequentar as reuniões pela manhã. E minha mãe ficou muito feliz, né? E aí, tudo bem. Comecei a ir, fui dando os primeiros passos, como todo mundo. O pastor me ajudou muito também no início. Eu comecei a buscar pela minha libertação quando eu cheguei. E quando eu cheguei, pastor, eu falo assim, eu senti tão bem, uma paz tão grande. Logo quando eu cheguei, nos primeiros minutos, nos primeiros passos ali, eu falei assim, aqui é o meu lugar. Uhum. Aqui o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Porque antes de fazer tudo isso, uns 14, 13 anos, eu já frequentava as reuniões. Nem que fosse à força, minha mãe levava, mas eu ia. Às vezes eu chegava aí até só. Uhum. Mas eu ia, eu estava ali, né? Só que faltava esse interesse maior dentro de mim. E aí, busquei minha libertação. E aí parei de beber, parei de ser rebelde. Eu fui mudando aos pouquinhos, fui mudando as amizades, fui apagando coisas, fotos das minhas redes sociais, fui me desfazendo de amizades que só me levavam para esses caminhos, que só prejudicavam-me, né? E eu mesma me prejudiquei também, querendo estar com essas pessoas. E aí eu tomei uma decisão e falei assim, eu realmente quero mudar. Então eu me afastei, as pessoas até falaram no início, agora mudou, né? Agora tá diferente. As pessoas que eu cheguei a andar
nesse mundo, né? Nessa vida. Tá diferente, mudou. Só que aí eu não respondia. Eu apagava as mensagens e cheguei aí parei de beber e voltei e comecei a frequentar. E aí chega um momento que eu decidi a me batizar nas águas. Me batizei e eu larguei tudo para trás, deixei tudo. Dali eu já digo que eu nasci 2 vezes, né? Ali eu já nasci das águas. Então mudei tudo. O Espírito Santo foi trabalhando, fui mudando o meu modo de vestir, o modo de falar, dentro de casa. Eu fui me libertando das coisas velhas. Uhum. E comecei a buscar o Espírito Santo, né? Que esse era o meu objetivo. Porque eu falava que sem o Espírito Santo eu não conseguiria, eu ia voltar tudo a fazer coisas até piores, né? E aí comecei a ler livros, né, da igreja. Um livro bem antigo chamado O Espírito Santo também. Comecei a ler esse livro. Comecei a me aprofundar na Bíblia. Comecei a jejuar, fazer jejuns. Comecei a orar de madrugada. E fui nessa luta para buscar o Espírito Santo. Ou seja, para você poder consertar essa besteira, isso implicou da sua parte novos hábitos, novos gestos, atitudes, uma nova forma de ver a vida, um novo jeito de escolher, de decidir. E isso é muito importante ressaltar, porque às vezes, quando a pessoa faz uma besteira, ela acha que essa besteira vai ser consertada com um estalar de dedos. Só que não. Se você reparar a besteira que você fez, seja ela qual for, você foi insistente nela. Não foi um desvaneio. Não foi uma piscada. Geralmente, quando a pessoa comete uma besteira, ela mergulha naquilo ali. E não adianta você achar que isso vai ser resolvido num estalar de dedos. Não é mágica. Então, você teve que ter um estilo de vida totalmente diferente de anteriormente. Novas amizades, novos lugares, um novo jeito de falar, de ver, de vestir, de pensar, de reagir. Foi isso que foi reparando as besteiras da sua vida, né? Sim, isso que foi. Eu fui mudando aos pouquinhos, fui sendo uma nova pessoa, uma nova Alice foi se formando ali, foi nascendo, né? Então, e eu quando começava a ler a Bíblia, começava a ler os livros, quando eu pensava, né, pastor, eu falava assim, meu Deus, quanta coisa, quanta paciência o Senhor teve comigo. Porque foi muita paciência que Deus teve. Porque eu sempre renegava Ele. Eu sempre dizia que eu não queria. Minha mãe sempre me chamava ali para ir para a igreja, eu morando com ela, e eu falava não, rejeitava a Deus o tempo inteiro, mesmo sabendo, conhecendo, tendo esse conhecimento da palavra. E aí fui mudando. Eu me preparei completamente, assim como eu me preparava para sair. Antigamente eu usava uma droga, vou usar aqui, vou fumar maconha para poder sair, para ser melhor, né? Para ficar ali naquele estado em êxtase. E eu fiz a mesma coisa com Deus. Eu me preparei para subir no altar. Comprei. Eu sei que isso pode parecer bobagem, mas foi uma coisa íntima, né, da pessoa. Uma nova roupa. Eu falei, tudo vai ser novo. Falei para Deus. E ali eu comecei a me preparar. E as pessoas foram vendo, pastor. Os vizinhos. Sem mesmo eu abrir a boca, falar nada. As pessoas foram vendo, porque eu vivia de uma forma muito triste, que o meu rosto era diferente do que se mostra hoje, né? Era muito escuro, era preto, era escuro, era triste, era abatido o rosto. Então, eu fui
tudo novo. Fiz meu voto com Deus e falei para Deus que queria o Espírito Santo. No momento da busca do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo na reunião das 18 horas. Lembro como se fosse hoje, né? Foi tudo, me preparei e Deus, ele veio. E aí, recebi o Espírito Santo. Com isso, eu fiquei quietinha. Eu disse, meu Deus, o Espírito Santo é assim, tranquilo, uma O que paz. mudou em você, Alice, depois que você recebeu o Espírito Santo? O que mudou assim dentro de você? Mudou totalmente, tudo mudou. Eu falo que o Espírito Santo, sim, ele é explicável, sim, pastor, porque a gente sabe a vida que a gente viveu um dia. E quando a gente muda, que recebe o Espírito Santo, é diferente, tudo muda, é paz, é tranquilidade dentro da gente. Eu comecei a saber falar, até falar. Eu comecei a mudar o pensamento. Dentro de casa tinha paz, porque é coisa que não tinha paz dentro da minha casa. Eu agia com as pessoas enganando, né? E quando eu recebi o Espírito Santo, não foi totalmente diferente. Eu mudei tudo. Tudo, houve paz dentro de mim. Quando você olha para a sua vida hoje, você consegue ver que todas as besteiras que você fez durante anos, você consegue ver, Alice, que isso foi consertado, reparado? Sim, tudo foi consertado, tanto interiormente quanto exteriormente, né? Interiormente porque hoje, tendo o Espírito Santo, sendo conduzida por ele, né? Eu busco sempre pedir a Deus sabedoria para ser conduzida por ele. E aí, fora também, que hoje eu tenho novas amizades que me levam até a Deus, né? Nova forma de viver, de pensar, de agir, de ter calma na hora de pensar, porque antes eu não tinha. Então, tudo mudou, pastor. Tudo foi mudado de dentro para fora. Então você está vendo aí, meu amigo, minha amiga, que você pode sim consertar qualquer tipo de besteira que você tenha feito na sua vida. E tá aí a Alice para provar a esse respeito. E mais uma pergunta, Alice. Em qual lugar você conseguiu consertar todas as besteiras que você fez na sua vida? No altar, pastor. Foi esse o lugar. Porque foi o altar. Desculpa te perguntar mais direto. Esse altar fica dentro da onde, Alice? Dentro da igreja. Qual igreja, Alice? Igreja Universal. A Igreja Universal. Foi Sim. Aqui que você achou? Foi aqui. Eu sempre me encaixei aqui. Foi aqui que eu me encaixei. Foi aqui que eu encontrei a Deus. Foi aqui que eu conheci a Deus. Então, eu nunca consegui me encaixar em outros lugares. Mas sim aqui. Eu disse, aqui é o meu lugar. Tá vendo? Então, se você, como Alice, quer consertar qualquer tipo de besteira que você tenha feito, procure a Igreja Universal, a mais perto de onde você estiver. Inclusive, tem uma palavra na Bíblia que fala de um homem que aprontou muita coisa, mas teve um comportamento dele que ajudou a reparar tudo. Coloque aqui, por favor, o texto sagrado, por gentileza. Diz assim: o nome desse homem se chamava Manassés. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. A gente pode facilmente tirar aqui o nome de Manassés e colocar o nome da Alice. Porque quando Alice estava angustiada, ela se humilhou perante Deus. A Alice, ela fez uma oração sincera a Deus. Deus se aplacou para com ela.
ouviu a súplica dela, tornou a trazer ela de volta para aquela vida ordeira, sossegada, pacífica que ela tinha antes de tudo começar. E hoje a Alice, ela pode dizer isso daqui. Então conheceu Alice que o Senhor era Deus, que o Senhor é Deus. Eu estou colocando o nome da Alice. Já foi o nome de Manassés, agora eu estou colocando o nome da Alice. Agora eu quero que seja o seu nome. Nesse domingo, você pode nos encontrar aqui em Aracaju, na Universal de Aracaju, na Catedral. Fique em frente ao Terminal Dia, na Tancredo Neves, 2464, aqui no bairro Luzia, em Aracaju. Você pode estar aqui conosco, juntamente com todas essas pessoas que têm vindo aqui todas as manhãs de domingo. E aqui você vai receber a palavra de Deus. E essa palavra vai ajudar você em tudo o que você precisa na sua vida. Alice, mais alguma coisa que você queira falar ali naquela câmera para quem fez uma besteira e quer consertar? Sim, pastor, eu queria falar assim. Eu sou a prova viva, né, de que quem faz besteiras, ou as piores besteiras, ou até fez piores besteiras do que eu, tem a chance de ter uma nova vida, né? É querer sair daquilo ali. Se a pessoa até mesmo não tem conseguido, se esforça, então dá ouvidos àquela pessoa que tem aconselhado, até mesmo a mãe, como aconteceu comigo, né? Ou amigos, familiares que pede para você mudar. Então, vê essa mudança, queira ver essa mudança em você. E ajeito. As besteiras que você faz são testemunhos que hoje é para você contar, como hoje eu estou contando aqui. Ok. Meu amigo, minha amiga, nós vamos voltar. Nós vamos apresentar mais uma pessoa que fez uma besteira, porque todo mundo faz. Mas nós vamos apresentar esse... E agora? O que a gente faz depois da besteira? Nós vamos estar te aguardando. Muito obrigado pela sua participação e, por favor, envie aí o link do Fiz uma Besteira em Agora para um familiar, um parente, um amigo, um colega. Alguém que você sabe que precisa ouvir o que a Alice falou. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando ela, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe, Alice. Amém, pastor. Tchau, tchau.